Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje traz dicas de redação. Escreva com coesão e coerência. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Hoje vamos falar sobre dois conceitos fundamentais na escrita: coesão e coerência. Essas são as chaves para tornar seu texto mais claro, lógico e envolvente. Primeiro vamos falar sobre coesão. Isso se refere à conexão lógica entre as partes do seu texto, mantendo-o fluido e compreensível. Aqui estão algumas dicas para alcançar a coesão. Use conectivos. Conectivos são palavras ou expressões que servem para conectar frases e parágrafos em um texto, indicando relações lógicas entre as ideias. Utilize palavras e expressões como além disso, por outro lado, entretanto, assim, entre outras, para conectar frases e parágrafos, indicando relações entre as ideias. Ao usar conectivos de forma adequada, você ajuda o leitor a seguir o fluxo de suas ideias e a compreender a relação entre elas. Empregue pronomes. Os pronomes são palavras usadas para substituir substantivos. Eles são úteis para evitar a repetição excessiva de palavras no texto. Use pronomes como ele, isso, eles, para fazer referência a substantivos previamente mencionados, evitando repetições. Isso torna o texto mais fluido e evita redundância. Varie no vocabulário. Evitar repetição excessiva de palavras é importante para manter o interesse do leitor e enriquecer o texto. Evite a repetição excessiva de palavras. Use sinônimos e variações léxicas para enriquecer o texto. Empregue advérbios de conexão. Utilize advérbios como portanto, consequentemente, contudo, para indicar relações lógicas entre ideias. Usar advérbios apropriados ajuda a tornar a relação entre suas ideias mais clara para o leitor. Mantenha o foco temático. Certifique-se de que todas as informações e ideias no texto estejam relacionadas ao tema principal, evitando desvios irrelevantes. Siga uma estrutura lógica. Organizar o texto de forma lógica significa seguir uma sequência que faça sentido para o leitor. Isso geralmente envolve uma introdução que apresenta o tema, um desenvolvimento que explora as ideias em detalhes e uma conclusão que resume as principais conclusões ou argumentos. A estrutura lógica facilita a compreensão e coesão do texto. Revise e edite. A revisão cuidadosa do texto é fundamental para identificar e corrigir problemas de coesão. Após escrever o texto, faça uma revisão cuidadosa para identificar lacunas na coesão e ajustar qualquer elemento que pareça desconexo. Conheça a estrutura do texto. Cada gênero textual possui uma estrutura típica. Entenda a estrutura típica do gênero textual que você está escrevendo. Exemplo: narração, argumentação, descrição, e siga as convenções desse gênero. Agora vamos falar sobre coerência. Coerência envolve a clareza e a lógica do seu texto como um todo. Um texto com coerência é fundamental para que as ideias sejam compreensíveis e sigam um raciocínio lógico. Algumas dicas para alcançar a coerência em seus textos. Tenha um propósito claro. Antes de começar a escrever, defina claramente o propósito do seu texto. Saiba o que você quer comunicar aos leitores. Organize suas ideias. Faça um esboço ou um plano para organizar suas ideias antes de começar a escrever. Pense na estrutura do texto e em como as partes se relacionarão. Use parágrafos coesos. Cada parágrafo deve conter uma ideia central e ser introduzido e concluído de forma coerente. Evite mudanças abruptas de assunto dentro do mesmo parágrafo. Mantenha a ordem lógica. Organize suas ideias de forma sequencial ou lógica. Use conectores para indicar relações temporais, causais ou de contraste entre as ideias. Referencie informações anteriores. Faça referência a informações ou ideias previamente apresentadas no texto. Isso ajuda a criar uma continuidade e a reforçar a coerência. Evite repetições excessivas.
Evite repetir constantemente as mesmas palavras ou ideias. Use sinônimos e varie o vocabulário. Crie pontes entre parágrafos. Use frases de transição entre parágrafos para estabelecer relações claras entre as partes do texto. Pergunte a si mesmo. Enquanto revisa, faça perguntas a si mesmo para avaliar a coerência. Por exemplo, as ideias estão relacionadas de forma lógica? Ou o leitor pode seguir facilmente o meu raciocínio? Peça feedback. Se possível, peça alguém para ler seu texto e fornecer feedback sobre a coerência. Um leitor externo pode identificar áreas onde a coerência pode ser aprimorada. Revise o texto completo. Após fazer as revisões individuais, leia o texto completo para garantir que todas as partes estejam coesas e coerentes dentro do contexto geral. Se você gostou dessas dicas sobre coesão e coerência na escrita, não perca a oportunidade de aplicá-las em seus próprios textos. Comece agora mesmo. Vamos praticar e aprimorar as habilidades de redação. Escreva um texto coeso e coerente com o tema A Era Digital e a Privacidade. Como a tecnologia afetou nossa privacidade e o que isso significa para o futuro. E compartilhe conosco nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo educativo. Até a próxima!